A paz do Senhor, guerreiras. Queridas, hoje nós vamos falar a respeito do nosso tempo com Deus, um assunto de extrema importância, e nós vamos tratar nesse vídeo de hoje, nesse áudio de hoje. Eu gostaria que vocês abrissem as vossas Bíblias em Efésios capítulo 5, versículo 15 e 16, que diz assim: Portanto, estai atentos para que o vosso procedimento não seja semelhante aos insensatos, mas andai em sabedoria, aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Preste atenção, amadas. O tempo é algo muito valioso. É algo que você não compra, que você não vende, mas se você perder, você não tem como achá-lo. É algo que você precisa valorizar. Muitas pessoas não valorizam o seu tempo e por isso que o diabo ele tem trabalhado muito para roubar o tempo das pessoas. A gente vê as pessoas sobrecarregadas, a gente vê as pessoas sempre ocupadas, sempre com a sensação de falta de tempo, passam o dia inteiro fazendo as coisas, ficam cansadas e com a sensação de que não conseguiu fazer tudo. Então, a pessoa ela não está sabendo administrar o seu tempo. E nós devemos fazer isso sim, porque cada segundo do nosso tempo é muito valioso. Por isso que a palavra do Senhor fala aqui, Efésios 5, versículo 15, que nós devemos proceder com sabedoria em relação ao nosso tempo, aproveitando cada oportunidade. Então, nós não podemos jogar o nosso tempo fora, porque é algo muito valioso. Quando se trata da nossa vida com Deus, amadas, é muito importante ter o nosso tempo com Deus. A partir do momento que nós decidimos, que compreendemos que o nosso Deus, ele é prioridade da nossa vida, então nós devemos colocá-lo como prioridade. Às vezes a pessoa fala assim, eu não tenho tempo de orar, não tenho tempo de ler a Bíblia, mas na verdade o que ela está dizendo é que ela não prioriza o tempo dela com Deus. Coloca outras coisas à frente, dá prioridade a outras coisas. E nós devemos saber administrar isso e colocar as coisas certas nos seus devidos lugares. Às vezes a pessoa ela dá tanta importância para determinadas coisas que não tem valor, e aquilo que realmente importa, ela desvaloriza, como o tempo com Deus, o tempo com a família. É claro que eu sei que existem pessoas que trabalham fora, cuidam de casa, tem muitas tarefas e é nisso que entra a administração do tempo. Você tem que prestar atenção nas coisas que você está fazendo, aquilo que realmente importa que você faça. Então, às vezes a pessoa ela tem várias tarefas e ela tem que analisar se todas aquelas tarefas realmente são importantes. Se não, então você vai tirando aquilo que não é importante e colocando aquilo que é importante. Porque se você faz muitas coisas durante o dia, o que vai acontecer? Vai acontecer que você vai ficar cansada, isso vai prejudicar a sua saúde física, emocional, você vai ficar estressada, você não vai ter tempo de qualidade. Eu gostaria de ler novamente aqui esse mesmo versículo bíblico, em uma outra tradução, que diz assim: Portanto, vede prudentemente como andais, não como tolos, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Eu gostaria que vocês prestassem atenção aqui nessa palavra, remindo o tempo. Essa palavra, ela, no grego, porque o Novo Testamento foi escrito em grego, é a palavra exagorazo. Olha só, amados, o que significa essa palavra? Essa palavra significa resgatar do poder de outro. E tem toda uma definição, mas eu gostaria de focar nessa. Resgatar do poder de outro. Preste atenção. O nosso tempo, o tempo que Deus nos deu, do nosso dia, as 24 horas, é 24 horas para todo mundo. Por que umas pessoas conseguem fazer muitas coisas de qualidade e outras pessoas não? Por causa justamente da administração. Aqui está falando resgatar do poder de outro. Então você não pode deixar que Satanás roube o seu tempo, porque é isso que ele tem feito com muitas pessoas, escravizando as pessoas para que as pessoas não tenham tempo.
As pessoas estão sempre correndo. E uma das armas que o diabo tem usado para roubar o tempo das pessoas é o entretenimento, as redes sociais, é a televisão, jogos. Então, às vezes a pessoa fala, olha, eu não tenho tempo, mas ela passa várias horas no celular, várias horas na televisão, várias horas em jogos, às vezes no telefone conversando com alguém, um tempão. Aí a pessoa fala, eu não tenho tempo para orar, eu não tenho tempo para ler a palavra. Não, amadas. O que vocês têm que compreender é que se você não tem tempo para buscar a Deus, é porque você não está priorizando a Deus. Isso é real. E nós temos que ter esse entendimento. Se você trabalha, acorde mais cedo para que você tenha um tempo de qualidade com Deus. E quando eu falo um tempo de qualidade, aquele tempo que você vai estar ali, não cansada, não querendo dormir toda hora, cochilando, sem prestar atenção no que você está fazendo. Mas um momento que você esteja com a sua mente tranquila, para que você possa orar, né? Não é aquela oração rápida, né? Aquela oração que, meu Deus, abençoa a minha casa, minha família, nos protege, amém. Não. A oração mesmo, a intimidade com Deus. Quanto mais você busca Deus, quanto mais você fala com Ele, mais intimidade você vai ter com Deus. E a leitura da palavra, que muitas pessoas negligenciam. Nós temos que ler a palavra de Deus para que nós venhamos saber o que Deus quer ao nosso respeito, o que Deus quer de nós, o que nós devemos fazer para agradar a Deus. A palavra de Deus é que liberta. Então, nós não podemos negligenciar o nosso momento de leitura da palavra também, o nosso momento de louvar a Deus. Administre o seu tempo. Se você consegue, à noite, orar, buscar a Deus, sem ficar cochilando, sem ficar, tenha o seu momento, então, à noite. Ou um momento, se você tem uma casa muito agitada, um momento de madrugada, que seja. Não, hora de manhã, de tarde, de noite. Quanto mais você buscar a Deus, mais fortalecido você vai ser. Agora, se você quer ter uma vida espiritual de qualidade, mas você não gasta o seu tempo na presença do Senhor, como é que você vai ter uma vida de qualidade? Então, você conversa com seus amigos, você conversa com seus familiares, você faz várias coisas, mas quando é o momento de buscar a Deus, você acha que não é importante? É claro que é importante, porque é um alimento. Querendo ou não, ainda que seu dia venha a ser bem agitado, você para comer. Por que você para comer? Porque se você não se alimentar, você pode ficar doente, você vai passar mal. Se você não se alimentar adequadamente, isso pode trazer consequências graves para o seu corpo. Então, você tem que parar para comer. É uma prioridade para você. Do mesmo jeito, você tem que parar para alimentar o seu espírito, para fortalecer o seu espírito. Porque senão, você vai ficar espiritualmente fraca, doente. Então, coloque isso como prioridade. Administre seu tempo. Coloque lá numa listinha tudo que você precisa realmente fazer, durante o dia. Você precisa trabalhar, você precisa, cuidar da sua casa. Amém. Mas você também precisa buscar a Deus e isso tem que ser prioridade. Amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu vou dar aqui um breve testemunho, bem rápido. Teve uma época que há muitos anos atrás, eu estava grávida da minha filha. E eu me lembro que eu falava assim, olha, eu vou acordar e eu vou orar, tentava fazer toda aquela programação. Mas eu acordava e eu começava a fazer as tarefas de casa. E aí eu pensava, não, daqui a pouco eu vou orar, Amadas, eu começava nas atividades da casa, E quando eu percebia, eu não tinha orado. Já tinha até passado o dia, já estava entrando a noite e eu não tinha orado. E isso era muito ruim para a minha vida espiritual e eu me sentia muito mal, porque eu tinha passado o dia, não tinha conseguido orar e aquilo, eu me sentia muito cobrada, Eu mesmo me cobrava porque eu queria ter mais tempo com Deus, mas eu estava priorizando a minha casa. Eu gostava de fazer as atividades do lar.
Então eu estava sempre ali fazendo, e se eu sentasse, eu visse alguma coisa fora do lugar, eu me levantava e ia arrumar e tal, igual a Marta, né? Naquela história de Marta e Maria. E aí, amadas, eu comecei a prestar atenção nisso, que isso estava me atrapalhando. A casa sempre tem coisas para fazer. Então, não custava nada eu parar e buscar a Deus, alimentar primeiro o meu espírito e depois eu cuidar das tarefas de casa. E assim o Senhor foi me dando entendimento, sabedoria, para que eu viesse mudar aquela situação. E às vezes é necessário que venha ter mesmo um esforço muito grande da nossa parte, porque a carne, a natureza carnal, a nossa vontade não gosta muito desse momento, né, da gente ter que deixar de fazer outras coisas, né, para tirar aquele tempo ali, mas a gente tem que lutar contra isso. Porque a partir do momento que você cria aquele hábito de orar naquele horário, de fazer o seu devocional naquele horário, você fica tão acostumada com isso que naturalmente você vai fazer isso. Quando der o horário de você orar, de você buscar Deus, você vai sentir vontade de fazer isso, porque o próprio Espírito Santo ele vai começar a te convidar, ele vai te chamar e vai ser algo prazeroso para você, mesmo que no começo seja algo com dificuldade até você fazer esse hábito, né? Construir esse hábito. Mas você tem que priorizar o seu tempo com Deus, para que você venha estar alimentado espiritualmente. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Então comece com pouco tempo, não precisa começar com muito tempo, mas tira ali meia hora, depois você vai aumentando 1 hora, 2 horas. Quanto mais tempo você dedicar no seu momento com Deus, você vai se sentir alimentado. Se você não consegue passar tanto tempo em um único horário, então dê um tempo ali pela manhã, outro tempo à tarde, à noite, divida, né? Mas que seja algo de qualidade, que você realmente venha buscar a Deus, até que você venha criar o hábito de todos os dias ter ali o seu devocional, o seu tempo com Deus. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Fiquem todas na paz. Espero que tenha ajudado muitas irmãs, muitas pessoas a compreender a importância do nosso tempo com Deus. Que Deus abençoe todos vocês. Compartilhe com outras pessoas e para que outras pessoas venham ser também edificadas.